Good morning, people! Vamos começar mais uma aula. Abram os livros de vocês na página 10. Enquanto vocês abrem o livro, eu vou retomando aqui. Na última aula, nós fizemos o início da unidade 2. Então, what's this? O que é isto? O que está na sua bolsa? What's in your bag? Então, nós vimos o nome de alguns objetos que nós normalmente carregamos dentro da bolsa, né? Como uma escova de cabelo, a hairbrush, óculos de sol, sunglasses, chaves, keys, guarda-chuva ou sombrinha, an umbrella, carteira, a wallet, a laptop, que é o que nós chamamos tradicionalmente de notebook, e eu já disse que notebook em inglês significa caderno. O a, como eu já disse, ou an, ele significa um ou uma. Não é que cada uma dessas palavras significa um masculino ou feminino. Vamos rever um arquivo. Aqui, as duas palavras elas têm o mesmo significado, mas no inglês esse artigo não tem variação de gênero, então não vai variar para um ou uma no inglês. A mudança na escrita ela tem como função apenas uma pronúncia mais fluida, então em vez de falar a apple fica an apple. Em vez de falar a English book, an English book. Então é uma questão de fluidez da língua. Nós temos aqui alguns exemplos de frases com a e an. Então, this is an umbrella. This is an umbrella. Isto é um guarda-chuva. This is an eraser. Isto é uma borracha. This is an English book. Isto é um livro de inglês. This is a pencil. Isto é um lápis. This is a camera. Isto é uma câmera. And this is a purse. Isto é uma bolsa. Então, reparem que na primeira coluna nós temos com an, porque as palavras seguintes elas são iniciadas em som de vogal. E na segunda coluna nós usamos o a, porque as palavras que vêm em seguida iniciam com som de consoante. A atividade de hoje se inicia na página 10, com o exercício 5, Grammar Focus. Então, aqui nós temos o uso do this e do these, do it e do they. E também a questão de formação de plural, porque nós vamos usar o this e o it quando formos falar de singular e o these e o they para falar de objetos no plural. A primeira palavra que nós temos aqui é this is a clock. This is a clock. Isto é um relógio. Olha aqui o artigo a, que é This is a clock. E como perguntar o que é um objeto em inglês? Então aí tem um modelo de pergunta. What's this? What's this? O que é isto? It's an earring. É um brinco. Reparem, quando nós vamos falar de relógio, que é clock, usamos o artigo a sozinho. E aqui usamos com N, an earring. Então, sempre que vocês quiserem perguntar no inglês como que é o nome de um objeto, o que é um objeto, é só perguntar. What's this? It's a mechanic pencil. What's this? It's a pen. What's this? It's a ruler. Já para falarmos do plural, usamos o these. These. A pronúncia é bem mais longa. These. These are clocks. Então, estes são relógios. These are sunglasses. Estes são óculos de sol. Como se faz a pergunta, então? What are these? Agora nós estamos falando em plural, então o verbo to be vem no plural. Are. What are these? What are these? They are sunglasses.
Então vejam, o this é usado para falar de objetos no singular e significa isto, este, esta. What's this? O que é isto? It's a chair. It is a chair. É uma cadeira. E o these é usado para falar de objetos no plural e significa estes ou estas. What are these? O que são estes? O que são estas? They are earrings. São brincos. Mas se a pergunta é feita com these, ou com this, ou com these, por que na resposta não tem essas palavras? Então, se eu estou perguntando o que é isto, por que não responder isto é alguma coisa? O this e o these, eles são usados para falar de objetos que estão perto da pessoa que está falando. Então, eu estou falando aqui, this is a mechanic pencil. Isso está perto de mim. Eu estou falando, eu estou afirmando, this is a mechanic pencil. E se eu estivesse perguntando, what's this? Eu estou perguntando de algo que está próximo de mim. Para falar de um objeto que está longe, nós vamos usar uma outra palavra que é o that para o singular e o those para o plural, mas no momento nós estamos falando apenas de objetos que estão próximos, mais à frente nós vamos falar de objetos que estão longe. Então, this is a mechanic pencil, está perto de mim. Eu não preciso a pessoa que está respondendo a pergunta, quando eu faço a pergunta what's this, ela pode não estar perto de mim, isso é uma questão, então ela vai responder de algo que não está próximo dela, então não teria a necessidade, né? Não seria o caso de se usar o this. E também tem a questão de uma falta de necessidade mesmo. Ainda que a pessoa esteja próximo do objeto que esteja se perguntando, quando eu estipulei de qual objeto eu faço a pergunta, a pessoa não precisa mais retomar qual objeto é esse. Então ela faz uma resposta direta, ela não precisa falar this is a pen. Isto é uma caneta. Ela só responde it's a pen. É uma caneta. Nós dois já sabemos de que objeto estamos falando. A mesma coisa com o these. What are these? What are these? O que são esses? Então, a pessoa perto ou longe, ela não precisa retomar, porque eu e ela sabemos do que eu estou perguntando. They are sunglasses. Voltando à apostila, nós temos aqui o it's como abreviação de it is e o there como abreviação de they are. Então, eles são ou elas são. Próxima parte da número 5, né, number 5, nós temos aqui o complete these conversations. Então, complete estas conversas. Then practice with a partner. Aqui nós não temos esse privilégio de praticar com parceiros, porque estamos longe, mas vamos fazer a primeira parte juntos e aí eu dou um tempo para vocês fazerem os próximos 3 exercícios. O exemplo que nós temos aqui é what are these? What are these? Nós temos uma pergunta aqui no plural, marcada pelo verbo are e a palavra these, estes ou estas. O que são estes? O que são estas? They are keys. São chaves. Então, o próximo item, number 2, what is this or what are these? Nós estamos olhando aqui para um mapa. E mapa está no singular. Se está no singular, nós vamos completar com what is this? What's this? What's this? O que é isto? É um mapa. Para falar nós precisamos obrigatoriamente usar o it. It is um mapa. A map. A map. It's a map. Ou contraindo aqui, it's a map.
Próximo, number 3. What is this or what are these? Nós temos aqui duas bolsas, two bags. Então, nós vamos usar a forma plural. What are these? O que são estas? O que são estas? These are bags. These are bags. São bolsas. São bolsas. Então, são, they are, ou elas são bolsas. Bags, they are bags. Caso você tenha entendido, pause o vídeo e faça os exercícios número 4, 5 e 6 e depois continue para acompanhar a correção deles. Number 4. What? O que? Nós estamos olhando para um objeto no singular, um único objeto. E este relógio, diferente do clock que nós vimos anteriormente, ele é um watch. Watch é relógio de pulso. O que é isto? What is this? What's this? É um relógio de pulso. It's a watch. It's a watch. É um relógio de pulso. Aqui nós temos um guarda-chuva. An umbrella. Então a pergunta: o que é isto? What is this? É um guarda-chuva. It's an umbrella. Por último, number 6. Nós temos aqui óculos de sol, que é uma palavra plural. Então a pergunta fica no plural. What are these? E a resposta: they are sunglasses. They are sunglasses. Então aqui nós temos exemplos no singular e no plural. Sempre que quiserem perguntar como é o nome de um objeto em inglês que esteja perto de vocês, vocês podem perguntar what's this ou what are these? What's this? What are these? Exemplo prático. What are these? They are colored pencils. They are colored pencils. Lápis de cor. Exercise number 6. What's this called? What's this called? Como isso é chamado? Então aqui nós temos uma pergunta bastante importante para os aprendizes de inglês. Perguntar como um objeto, qual é o nome de um objeto em inglês. Então, como isto é chamado em inglês? What are these called in English? Because these are scissors. Pay attention to the conversation. Preste atenção na conversa. What's this called in English? I don't know. It's a credit card. How do you spell that? C-R-E-D-I-T. C-A-R-D. Então aqui nós temos 3 pessoas em um diálogo. Pessoa A, pessoa B e pessoa C. A pessoa A pergunta: como isso é chamado em inglês? Como isso é chamado em inglês? E a pessoa B responde: I don't know. Então, vamos gravar essa expressão bastante comum e recorrente no nosso dia a dia. I don't know. Eu não sei. Então, sempre que fizer uma pergunta e você não souber,
I don't know. A pessoa C responde: é um cartão de crédito. It's a credit card. A pessoa A então pergunta: how do you spell that? Nós já vimos essa pergunta na unidade 1. Como se soletra? Então a pessoa C soletra as palavras credit card. No segundo diálogo, pay attention. What are these called in English? I think they are called chopsticks. How do you spell that? Chopsticks. Chopsticks. Então aqui nós temos a mesma pergunta, mas para o plural. Então seria como se perguntasse: What are these called in English? Como estes são chamados em inglês? E a pessoa B responde: I think. I think pode ser eu penso, mas nesse caso é eu acho. Eu acho que eles são chamados chopsticks. Então, esses pauzinhos usados para comer comida japonesa são chamados em inglês chopsticks. Exercise 6, Part B, Group Work, que não será em grupo, obviamente, vai ser apenas eu aqui na frente da câmera. Choose 4 things. Choose, escolha 4 coisas. Choose 4 things. Put them on a desk. Coloque-as na mesa. Then ask about the name and the spelling of each thing. Então, pergunte sobre o nome e como se soletra, né? A soletração de cada coisa. Então aqui eu tenho alguns objetos e vou demonstrar como se pergunta, como eles são chamados em inglês. Então, um marca-texto, a marker, singular. What's this called in English? It's a marker. Mas 2 marca-textos, nós temos aqui markers, no plural, sem o artigo a. What are these called in English? They are markers. Isto, a book. What's this called in English? It's a book. Scissors. Scissors é uma palavra plural. What are these called in English? They are scissors. Uma régua, a ruler. What's this called in English? It's a ruler. Primeiro eu exemplifiquei como se pergunta, como isso é chamado em inglês, e agora como se soletra. Então vai ser a mesma pergunta para todos os itens que eu demonstrei aqui. How do you spell that? Como se soletra? How do you spell that? B-O-O-K. Ruler. How do you spell that? R-U-L-L-E-R. Ruler. Ruler. How do you spell that? R-U-L-E-R. Ruler. Marker. How do you spell that? M-A-R-K-A-R. Marker. Voltando para o livro, Exercise 7, Conversation. Oh no! Então, listen and practice. Page 11, Exercise 7, Conversation. Oh no! Listen and practice.
no! Where are my car keys? I don't know. Are they in your purse? No, they're not. Maybe they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is this your wallet? No, it's not. Where's your wallet, Joe? It's in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Então, aqui nessa situação de diálogo, nós temos a Kate e o Joe. Pela imagem dá para perceber que eles estão saindo de um café. Se escreve do mesmo jeito que nós escrevemos em português, inclusive com acento, mas pronuncia diferente. Então, o café é um lugar para tomar café. Ali é o Carol's Café, o café da Carol. E a Kate começa dizendo, "Oh no, where are my car keys?" Então, "Oh no, onde estão as chaves do meu carro?" Onde estão as chaves do meu carro? O Joey diz, "I don't know, eu não sei." "Are they in your purse?" Então, are they in your purse? Aqui nós invertemos a ordem do verbo e do pronome sujeito para fazer a pergunta. Elas estão na sua bolsa? Are they in your purse? E a Kate responde, "No, they are not." Não, elas não estão. Então o Joey sugere, "Maybe they are on the table in the restaurant." Talvez elas estejam na mesa no restaurante, né? Dentro do restaurante, in the restaurant. Então sai de dentro do restaurante, saiu de dentro do restaurante um servidor do restaurante, a server. E ele diz, "Excuse me, are these your keys?" Então, com licença, estas são suas chaves? Aqui a palavra café, além de café, pode ser um café, restaurante ou uma lanchonete. Nesse caso, é mais para um café, restaurante, onde além de coisas comuns, de uma cafeteria, né, também a palavra cafeteria, são servidas refeições. Após o servidor perguntar se aquelas eram as chaves, né, da Kate, ela diz, "Yes, they are." Sim, elas são. "Thank you." Obrigada. O server responde, "You're welcome." De nada. "And is this your wallet?" Ele pergunta, "E esta é sua carteira?" A Kate diz, "No, it's not." Não, não é. "Where is your wallet, Joe?" Onde está a sua carteira, Joe? E ele diz, "It's in my pocket." Está no meu bolso. "Wait a minute." Espere um minuto. "That is my wallet." Aquela é minha carteira. Lembra que eu falei antes, quando a gente fala de algo que está longe, é that e não this. O servente do restaurante, ele pergunta, "Is this your wallet?" Is this your wallet? Porque a carteira está perto dele. E o Joe responde, "That is my wallet." Aquela é minha carteira. Exercise 8, Grammar Focus, Yes, No and Where questions with be. Então aqui nós temos perguntas de sim ou não e de onde, com o verbo to be, que é ser ou estar. Então, a primeira pergunta que nós temos aí é, "Is this your wallet?" Is this your wallet? Esta é sua carteira? Então, nós temos uma pergunta em relação a um único objeto em singular, por isso nós usamos o is, que é o verbo to be no singular, e o this, que serve para fazer pergunta sobre um objeto que está perto da pessoa e é um único objeto. Is this your wallet? As respostas curtas, né, sim ou não, seriam yes, it is, sim, é,
Ou no, it's not. Não, não é. Are these your keys? Então, aqui, sobre objetos no plural, are these your keys? Se eu fosse fazer uma afirmativa, seria these are your keys. Afirmativa. Na pergunta, o verbo troca de lugar com o sujeito, ele vem antes, então a pergunta se inicia pelo verbo. Are these your keys? Respostas. A resposta positiva seria yes, they are. Sim, elas são. Ou sim, são. E no, they are not. Não, elas não são. Agora é para perguntar sobre lugar. Onde está ou onde estão determinados objetos? A gente usa a palavra where, que é onde. Where, onde. Where is your wallet? Onde está sua carteira? It's in my pocket. Está no meu bolso. It's in my pocket. Where are my keys? Onde estão minhas chaves? Where are my keys? They are on the table. They are on the table. Elas estão na mesa, sobre a mesa. Esse on significa sobre a mesa. They are on the table. Exercise 8, Part A. Complete these conversations. Complete essas conversas. Then practice with a partner. Aqui vocês não vão praticar com um parceiro, a menos que tenha alguém em casa disposto ou disposta a praticar junto com vocês, mas dá para praticar a leitura sozinho, depois de terminar o exercício. Nós temos aqui na número 1 uma conversa e nós vamos completar com as partes que estão faltando. Is this your umbrella? Is this your umbrella? É seu guarda-chuva? Este é seu guarda-chuva? A resposta está na negativa, no. E quando nós temos uma resposta na negativa aqui, a pergunta é com is, né, singular, is this? Is this? Resposta, no, it's not. No, it's not. A próxima pergunta é sobre keys. E ela tem aqui o these, que é usado para perguntas no plural. Então, antes do these, nós temos a palavra are, que é o verbo to be no plural. Estas são suas chaves. Resposta afirmativa. Yes, they are. They are. Thanks. Sim, elas são. Obrigada. Number 2. Where, espacinho, my glasses. Aqui nós temos uma pergunta sobre lugar, essa coluna. E a palavra glasses, que é óculos, ela está no plural. Então, é essa estrutura. Where are my glasses? Onde estão meus óculos? E a segunda pessoa, ela pergunta de volta. Eles não estão no seu bolso? Não. A pessoa pergunta, estes são seus óculos? Então, are these your glasses, né? Estes são seus óculos? Essa pessoa que fez a primeira pergunta responde negativamente. No, they are not. No, they are not. Wait, espere. Eles não estão no seu bolso, né? Seria a pergunta que nós faríamos em português. Eles estão no seu bolso? Are
they in your pocket? Eles estão no seu bolso? Yes, eles estão. Eles. They are. Thanks, obrigada. Number 3, where? Mais uma pergunta sobre lugar. Onde? Espacinho, your sunglasses. Nós temos o mesmo caso que aqui. Where, espacinho, your sunglasses. Mas agora é onde estão os seus óculos. Where are your sunglasses? Óculos de sol, nesse caso. A pessoa aqui que está representada pela letra B, ela responde, pelo que nós podemos perceber aqui, on the table, sobre a mesa, ela está respondendo que eles estão sobre a mesa. Então, eles, they, estão, are, que nós podemos abreviar aqui, they are on the table. E a outra pessoa diz, no, they are not. Não, não estão. No, they are not. They are my sunglasses. Então, a pessoa estava perguntando sobre os óculos de sol da outra, né? Where are your sunglasses? Onde estão os seus óculos de sol? A pessoa disse, eles estão sobre a mesa. E aí a pessoa voltou e disse, não, não estão. Eles são meus óculos de sol. A outra pessoa confirma, you're right, você está certo. A palavra right significa certo. My sunglasses, espacinho, in my purse. Então, meus óculos de sol estão na minha bolsa, in my purse. Estão, are, my sunglasses are in my purse. Number 4, espacinho, this, my pen, this, my pen, aqui, this, a palavra que vem antes para fazer a pergunta é is. Is this my pen? No. No, it's not. It's not. It's my pen. Então, esta é minha caneta? Não, não é. É minha caneta. Desculpe. Sorry. Então, aqui nós temos is my pen. Talvez fique difícil deduzir que pergunta que tá fazendo. Tá fazendo a pergunta se esta é a minha caneta ou onde está a minha caneta. A gente vai olhar aqui na resposta de baixo. Tá falando alguma coisa on your desk, na sua mesa, sobre a sua mesa. Então, está perguntando sobre lugar. Onde está minha caneta? Where? Where is my pen? E a pessoa respondeu, está na sua mesa. Como é apenas uma caneta, então nós vamos usar o it. It's on your desk. Oh, you're right. Ou você está certo. Com a atividade completa no livro, agora vocês podem praticar a leitura. Se não tiverem um parceiro para praticar junto, pratiquem sozinhos. Como se lê essas perguntas, como são as respostas. E relembrem o significado de algumas palavras que nós temos aí, vocabulário da aula passada já. Umbrella, glasses, sunglasses, pen, desk, table. Aliás, é sempre bom ressaltar a diferença entre desk e table. Uma desk é uma mesa que é usada para estudo ou para trabalho. Então, são essas mesas estilo escrivaninha, que até algumas vezes tem uma gavetinha para guardar as coisas. Então, a função dessas mesas, elas são fabricadas para estudo ou trabalho, a desk. Já a table, ela é a mesa
para fazer as refeições. Então, a mesa que se tem na cozinha de casa, né? Ou na cozinha de um restaurante, no saguão de um restaurante, aquilo lá é uma table. Então, no café, no restaurante, table. No escritório, na sala de aula, no trabalho, desk. Hello, guys! Para demonstrar como fazer perguntas sobre se um objeto é da pessoa ou não, eu trouxe aqui meu marido Thiago, my husband, Hi, Thiago. Então, vamos começar. Bianca, is this your wallet? No, it's not. It's your wallet. Okay. And this? Is this your phone? Cell phone? Yes, it's my cell phone. Thanks. Is this your key? Yes, it is. And now? Are these your sunglasses? Yes, they are my sunglasses. Okay, guys. Let me see. And now? Is this your watch? No, it's your watch. Oh yes, it's mine. Agora é hora de falar da lição de casa, homework. Abram o workbook na página, deixe-me ver, página 8. Vocês vão fazer como homework dessa semana os exercícios 3, 4, 5 e 7. Então, deixa eu apresentar os exercícios para vocês. Number 3. Complete these questions with this or these. Complete essas perguntas com este ou estes, esta ou estas. Then answer the questions. Então, responda as perguntas. Esse exercício é exatamente no mesmo molde do exercício número 5 do Student's Book, que está na página 10 do Student's Book. Segue o mesmo formato. E aí vocês vão relembrar o nome desses objetos. Temos aqui a camera, a clock, earrings, são plural, sunglasses, ID, carteira de identificação, né, o documento de identidade. E esse que está um pouquinho difícil de ver, né, são 3 markers, 3 markers, marca-textos. Number 4, complete this conversation. Complete esta conversa. Use the words in the box. Use as palavras na caixa. Então, aqui nós temos artigo a e an, que significa um ou uma. Apóstrofo S, que é o is, né, contraído. It is. This, these, they are, you, your. Então, você é ou você está. E nós temos aqui um diálogo entre a Dana e o Chris perguntando sobre objetos. Aí a Dana provavelmente está numa festa de aniversário. Então, leiam as palavras que vocês conhecem, pesquisem o que vocês tiverem dúvida e a partir do momento que vocês entenderem as palavras que estão aqui, fica mais fácil entender o contexto do diálogo e quais são as palavras que estão faltando. Só uma dica, a palavra open, não open. Open these two é abra, abrir, é o verbo abrir, né? Que nesse caso significa abra. Now open, agora abra alguma coisa. Open this too, abra este também. Próxima página, página 9, exercise 5. Complete the conversations. Complete as conversas. Use the answers in the box. Então, agora use as respostas na caixa. Temos aqui várias perguntas no estilo
das perguntas que foram feitas nos exercícios e vocês vão verificar as respostas adequadas, né? Então, para saber qual que é a resposta adequada, já que nós temos respostas de sim e não, vocês vão olhar o que vem em seguida. Então, no primeiro exemplo, are these your books? Estes são seus livros? Aqui, sem considerar o que tinha que responder, ele complementa uma resposta, né? Dizendo, my books are in my bag. Então, se os livros da pessoa estavam dentro da bolsa dela, então ela não pode ter respondido para outra pessoa que aqueles eram os livros dela. Então, a resposta foi negativa. Na segunda, excuse me, com licença, is this the math class? Esta é a aula de matemática. Então, temos um espacinho aqui. E and I'm your teacher. And significa e eu sou seu professor ou sua professora. Então, se a pessoa falou alguma coisa e eu sou o seu professor, provavelmente a resposta foi positiva. Yes, 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 o quê? Eu estou perguntando da aula de matemática. Is this? Yes, it is. Yes, it is. Next exercise, o 6. O 6 eu não marquei aqui, mas podem fazer o número... Ah, não. O número 6 eu vou deixar para a próxima aula, porque envolve um conteúdo que a gente ainda vai ver. Mas o número 7 vocês podem fazer, porque envolve, inclusive, conteúdos da primeira unidade. E se você tá com dúvida nesses conteúdos, eu gravei um vídeo de revisão da primeira unidade, então vai lá, assiste o vídeo, dá uma olhadinha no vocabulário. Nós temos aqui answer the questions, responda às perguntas, use your own information, use a sua própria informação. Então, a primeira pergunta, are you a teacher? Você é um professor? E a resposta aqui no caso, né, de exemplo, foi no, I'm not. Não, eu não sou. I'm a student. Eu sou um estudante. Segundo, is your name William Smith? Seu nome é William Smith? Com certeza não. Então você vai colocar não, não é. E vai colocar o seu nome certo. My name is... o seu nome. Is your workbook on your desk? Seu livro, né, de lição de casa, que é o workbook, está sobre a mesa. Is your workbook on your desk? Na sua mesa, inclusive. Sim ou não? Eu espero que sim, na hora que você vai responder isso, né? Porque você vai estar respondendo no seu livro. Is your phone number 806-555-0219? Viram? Eu pronunciei o 0 como O e depois como zero. Se o seu número de telefone não for esse, você vai responder não, não é. My phone number is... e o número do seu telefone. Are you in a math class? Você está numa aula de matemática? No. Você não está numa aula de matemática. Então você vai responder não, eu não estou. Eu estou numa aula de inglês. Então, para casa é isso. Workbook, page 8 and 9 and 10. Não. Page 8, 9, 10 and 11. Então, nós temos aqui, na verdade, a página 10 é o exercício 6. Então, page 8, 9 and 11. Exercícios 3, 4, 5 e 7. See you next class.